Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 1. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 43. E quando você encontra aí, deixa eu dizer que Deus colocou um tema no meu coração para pregar, que eu vou estar pregando nesta noite. E depois, com a permissão de Deus, eu posso estar continuando a pregar essa mensagem. Claro, temas diferentes, mas uma mesma série, que é sobre o tema A Visão de Jesus. Vou dizer 1, 2, 3, todos comigo, diga a visão de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. A visão de Jesus. Provavelmente, nas outras, nos cultos de quinta-feira, eu vou continuar pregando algumas. Talvez na próxima não, na próxima talvez vamos estar recebendo aqui o pastor Davi Roque de Mariana, que vai estar pregando a palavra. Mas nas outras eu vou continuar pregando a visão de Jesus. João capítulo 1, a partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, em outra versão, em quem não há nenhum dolo, que não há nada falso. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Aleluia. Antes de Filipe chamá-lo, disse Jesus: eu já tinha te visto, Natanael, debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você creu porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem pode dizer amém? Assente, queridos, redobre a sua atenção, pois o tema dessa série que eu estou pregando, a primeira mensagem hoje, chama A Visão de Jesus. O desejo do meu coração é que todos nós possamos receber a visão de Jesus. Receber a visão de Jesus é olhar com os olhos de Jesus. O olhar de Jesus é firme, o olhar de Jesus é verdadeiro, o olhar de Jesus é único, é absoluto. O olhar de Jesus, ele sabe do passado, ele desconsidera, mas leva em consideração aquilo de bom. Ele sabe do olhar retrospectivo, o olhar realista da realidade presente, mas também um olhar futurista. O olhar de Jesus pode ser avaliativo, mas ele vê também o extraordinário no ordinário. Ele vai além das expectativas humanas, e o olhar de Jesus também é compartilhado. Ele compartilha o olhar de Jesus para nós. Lembra do que ele falou para Nicodemos em João capítulo 3? Aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Antes de eu falar precisamente aqui sobre o olhar de Jesus dentro do texto que nós lemos, permita-me falar um pouco sobre esse Jesus maravilhoso que estou falando sobre a visão dele. O Jesus que eu estou pregando nesta noite, que eu estou dizendo que nós precisamos de receber a visão dele. Nunca é demais nós ratificarmos e afirmarmos que ele é o Deus verdadeiro. Ele é o homem mais extraordinário que já pisou aqui na face da terra. Eu não canso de dizer que o ateu pode até expressar com suas palavras, verbalizar que é ateu, que não acredita em Deus, mas quando vai estudar os anais da história da humanidade, ele tem que dizer: quando aconteceu isto?
tal ano, antes de Cristo ou depois de Cristo, porque Jesus Cristo desceu nessa terra, rasgou a história da humanidade no meio, Ele é o centro da história da humanidade, aleluia. O livro dos livros que fala sobre este Cristo, é aqui a Bíblia Sagrada, o livro mais debatido de toda a história da humanidade, o livro mais conhecido, o livro que ainda é proibido em alguns países pelo mundo afora, o livro aonde quase todas, para não dizer todas, religiões do mundo usa ele, não, quase todas, não, todas as religiões do mundo usa e fala acerca desse livro, o livro que fala, que está em torno das 3 maiores religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, o livro polêmico mais conhecido e o livro mais lido, o primeiro que foi impresso na Revolução Industrial há séculos passados, e é sobre este livro que é a junção de 66 livros que chama a Bíblia, mas é um livro de uma história só, de um homem só, porque tudo deságua na pessoa amada de Cristo Jesus. Ele é o centro da história da humanidade, mas ele é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ele não é mais uma opção, ele não é mais um popstar, ele não é alguém que está na alta, ele não é alguém que está na moda, ele é de eternidade, porque o Evangelho de João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com tudo que foi feito, foi por causa dele, aleluia. O hino dos hinos mais lindos da Bíblia Sagrada, composto pelo apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, ele disse, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Em Colossenses ele diz que tudo se converge nele, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse nele, aleluia. Eu estou dando essa introdução sobre Jesus porque precisamos falar mais de Jesus. Ei, eu fico tão triste, permita abrir o coração, quando vejo alguns irmãos que pegam alguns jargões, que vêm na igreja, que participam da ceia, pega alguns jargões de ver que aprendem com amigos de serviço, com pessoas que não são crentes, né? Jargões de outras religiões, você é inteligente, você está entendendo, e fala palavras torpes, e fala palavras que não convém ao servo de Deus dizê-lo, mas eu estou dizendo, o verdadeiro servo de Deus, a igreja preparada para o arrebatamento, na sua boca precisa estar o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome, é o nome mais doce, é o nome poderoso, é o nome que estremece o inferno, é o nome que Satanás teme, aleluia, é o nome pela qual nós expulsamos os demônios, é o nome pela qual importa que todo ser humano seja salvo, não há outro nome que importa pela qual sejamos salvos, a não ser pelo nome, pelo poderoso, pelo precioso nome de Jesus, porque se você precisa de um empréstimo bancário, você tem várias opções, instituições financeiras, se você precisa de um tratamento, você tem várias opções de médicos e profissionais para lhe ajudar, se você quer fazer uma viagem, quer turistar, você tem várias opções, lugares do norte a sul do país e fora do país para poder fazer uma viagem, se você precisa de comprar uma roupa, um sapato, você tem muitas lojas e você tem aí muitos aplicativos disponíveis para você comprar, mas se você quer estar na eternidade com o Senhor Jesus, livre da condenação eterna, você não tem terceira via, não tem segunda via, você tem apenas um caminho, e foi Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Essas verdades que eu estou verbalizando nesta noite, que tu sabe, elas precisam de ser repetidamente faladas, diariamente faladas, aleluia. Não deixa que o nome de Jesus saia da sua boca. É claro que tu não vai levar o nome do Senhor Jesus em vão, em chacota, em piadas, em brincadeira, mas com seriedade, porque há poder nesse nome, aleluia. O tempo é exíguo, mas o que eu quero de lembrá-lo aqui, antes de entrar propriamente na mensagem sobre a visão de Jesus, permita ainda lhe dizer que eu poderia verbalizar aqui de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, desde os 5 primeiros, que é o Pentateuco, a lei, a Torá, que tudo está apontando para Jesus, desde a história de Israel, intrinsecamente está falando de Jesus, nos livros poéticos, Jesus, ele está intrinsecamente ali, o
texto mais conhecido da Bíblia, com certeza, é o Salmo 23. E o Salmo 23 está falando que ele é o nosso pastor. É o primeiro verso que a mãe e o pai ensina para a criança, não é verdade? O Senhor é o meu pastor e nada faltará. E até nisso, você acha que tem coincidência? Eu enxergo Cristo até nisso, não somente porque ele é o pastor, porque o 23 fala que ele é o pastor, só que antes do 23 nós temos o 22, no 22 fala que ele é o Cristo sofredor, e no 23 fala que ele é o pastor, mas no 24 fala que ele é o Rei da glória. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Nos Salmos fala tudo dele, aleluia. E nos livros poéticos, os profetas, os 17 profetas estão apontando para ele, os 5 maiores, os 17, os 12 menores. Os evangelhos estão falando da biografia dele. Atos começa com a ascensão dele. As cartas, Paulo está dizendo sobre ele. Nas cartas gerais é sobre ele. E em Apocalipse nós temos o Cristo vitorioso. Então eu poderia falar aqui de todos os 66 livros, mas dos 66, não tem mais importante e menos importante, porque neles todos está juntando, forma uma história só, e é sobre o plano da salvação, e é sobre Cristo. Mas o Evangelho de João, que é o Evangelho que eu li aqui nesta noite, ele mais especificamente, e você sabe, assim como eu, que o Evangelho de João é um dos últimos livros da Bíblia que foi escrito. Ele foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Jesus, que escreveu também 3 cartas, e escreveu também o livro do Apocalipse. Quando João escreve este Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, ele está apontando Jesus como Filho de Deus. Já tínhamos o escrito de Marcos, que foi o primeiro, já tínhamos o escrito de Mateus, que também era apóstolo de Jesus, e foi o segundo a ser escrito em ordem cronológica. Já tínhamos o escrito do Evangelho de Jesus, é escrito por Lucas, o médico amado, doutor Lucas, porque enquanto Mateus, que era cobrador de imposto, foi chamado por Jesus, ele aponta Jesus como rei no Evangelho que ele escreve. Marcos aponta Jesus como sofredor, Lucas aponta Jesus como o Filho do homem perfeito, e João, depois com certeza de ter acesso no que Lucas escreveu, no que Marcos escreveu, no que Mateus escreveu, ele vê a necessidade de escrever o Evangelho de Jesus na versão dele, joanina, na versão de João. Observe que aproximadamente 80% dos escritos de João, nós não temos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas, e precisamente nos 21 capítulos escrito por João, é o único livro da Bíblia que temos Jesus intrínseco em cada capítulo deste livro. É o único livro da Bíblia que nós vemos Jesus não apenas intrínseco, mas explicitamente dito, falando dele, em cada um desses capítulos. Deixa eu te relembrar, talvez você já ouviu eu dizer sobre isso em algum lugar, em algum vídeo aí pela internet, mas deixa eu te lembrar que nos 21 capítulos Jesus está explicitamente nele. Por exemplo, no capítulo 1, no Evangelho de João, Jesus ele é o verbo divino. No capítulo 2, ele é o Filho do homem. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele é o mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5 do Evangelho de João, ele é o grande médico. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o perdoador de pecados. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. Ele veio, aquele que veio para dar vista ao cego e para cegar os que estavam vendo. Está lá em João capítulo 9. No capítulo 10, ele é a porta, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o grande rei. No capítulo 13 de João, ele é o servo amado. No capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, Jesus é o modelo de um Cristo sofredor. Capítulo 19, ele é o Cristo crucificado. Capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto. Capítulo 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. Quem pode dar glória a ele nesta noite?
Tudo é dele, tudo é por ele, ele é o centro. E o desejo da minha alma é que nós, eu quero, e o desejo meu é que nós, igreja de Curvelo, recebamos a visão de Jesus. O texto é claro, o contexto do Evangelho de João, capítulo 1, já tinham aqui como apóstolo de Jesus, seguidor de Jesus, André levou seu irmão chamado Pedro. Já tínhamos João e Tiago, que logo entra depois, são os mais conhecidos. Mas Filipe, a Bíblia está dizendo que Filipe chamou Natanael para conhecer Jesus. Natanael vai meio desconfiado, porque Natanael está com a visão humana. Natanael ainda não tinha a visão de Jesus, e Natanael está dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Filipe não questionou, Filipe falou, vem ver. E quando Natanael chega, oh glória, Jesus logo vai de encontro com ele e disse, eis aí, olha a visão de Jesus, um verdadeiro israelita. Deixa eu abrir um parênteses para dizer, Jesus sabia, com certeza, ele é 100% homem, mas 100% Deus. Jesus sabia da conversa de Natanael com Filipe. Jesus sabia que Natanael menosprezou Jesus pelo lugar, por ser de Nazaré. Só que a visão de Jesus é diferente da minha e da sua. Talvez se fosse um Gideão, talvez se fosse você e falar, pois é, Natanael, porque nós gostamos de constranger pessoas, porque nós gostamos de julgar na cara das pessoas, porque nós gostamos, meio assim com tom de brincadeira, sabe? Mas você já viu que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Nós gostamos do quê? De ficar dizendo, mas eu sei que tu falou para Filipe lá, né, que de Nazaré, menosprezou porque eu sou de Nazaré, você nem me conhecia. Só que a visão de Jesus, ele não constrange ninguém. A visão de Jesus, ele não quer jogar nada na cara de ninguém. A visão de Jesus não é desafiar ninguém. A visão de Jesus não é humilhar ninguém. Jesus confronta sem afrontar. Jesus confronta sem afrontar. Jesus restaura sem humilhar. Jesus abre porta e sem ficar exigindo um favor depois, porque Ele é Deus. É essa visão. Essa visão que nós precisamos ter do meigo mestre Nazareno. Jesus não constrange Natanael, pelo contrário, Jesus elogia Natanael. Oh glória, quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus. Antes, você é um verdadeiro israelita, não tem nada falso em você, Natanael. Nada falso. Tem não. Como tu sabe? De onde tu me conhece? Aí Jesus que viu Natanael debaixo da figueira. Eu estou dizendo, Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Guarde isso, Jesus viu Natanael foi... Fala, debaixo da figueira. Jesus viu Natanael, foi? Debaixo da figueira. Agora você vai entender, porque você está repetindo debaixo da figueira. Onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia não fala o motivo pela qual, ou qual ocasião que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Mas certo é que era um segredo. Era algo assim que Natanael fica a boca aberta e chega à conclusão. Tu és filho de Deus, o Senhor é o Deus de Israel. Existem algumas possibilidades extra-bíblicas levantadas pelos historiadores. E que ocasião que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Uma delas, não podemos afirmar nenhuma, uma delas vai dizer que quando procuraram matar Herodes, Jesus ainda bebê, procuraram matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo. A mãe de Natanael escondeu ele debaixo da figueira. Lembra que Maria e José fugiu com Jesus para o Egito? E foi várias crianças mortas. Natanael foi escondido debaixo da figueira dos soldados. Então era um segredo que ninguém sabia.
mas Jesus viu ele lá. Essa é uma das improváveis possibilidades. Só que existem outras duas possibilidades que se levantam. Uma outra possibilidade era, porque era normal um bom judeu, como religioso, se assentar debaixo da figueira para orar. Então a outra possibilidade é que Natanael, há pouco tempo sozinho, estava orando debaixo da figueira, e a oração de Natanael era essa, para que enviasse o Messias prometido do Antigo Testamento. Então quando Jesus fala, te vi debaixo da figueira, aí por isso que Natanael fala da seguinte forma: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é a resposta da minha oração. O Senhor é a resposta da minha oração. Deixa eu dizer nesta noite, deixa eu aplicar essa possibilidade. Deus sabe de todas as nossas orações, Deus ouve todas as nossas orações, Deus vê todas as nossas orações. Levante a tua mão, glorifica o Senhor. Você orou debaixo de uma figueira, você orou no lugar secreto, você orou dentro de um banheiro, você orou no lugar do serviço, ninguém viu, mas Deus viu, Deus viu. Ai, rabas. A terceira possibilidade, você já percebeu? Só possibilidade. Por quê que Jesus termina dizendo: a partir de agora, coisas maiores vocês vão ver. Vocês vão ver, olha o verso 51, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O porquê Jesus diz isso, abre uma outra possibilidade debaixo da figueira. A outra possibilidade é que acredita que Natanael estava debaixo da figueira lendo a lei, e ele lia sobre os patriarcas, e ele lia Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 10, quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú para Berseba, e Jacó então deita, porque estava cansado da viagem, e o travesseiro de Jacó agora, não era um travesseiro macio, porque ele era o filhinho da mamãe de dentro de casa, agora o travesseiro é uma pedra, mas deitado em cima de uma pedra, ele começa a sonhar, disse a Bíblia, e ele sonhou que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, anjos desciam e subiam por ela, anjos desciam e subiam por aquela escada. Só que agora Jesus fala com Natanael: Natanael, eu te vi debaixo da figueira, viu o que? Eu vi que você estava lendo sobre a escada que vinha do céu até a terra, anjos desciam e subiam, coisas maiores tu vai ver. Por quê? Que tu vai ver agora? Tu vai ver anjos descendo e subindo sobre a escada, não, sobre o Filho do Homem, porque a escada que Jacó via representava Cristo. Agora não precisa mais de escada, agora a escada é Ele e a escada, os anjos sobem e descem, o céu se abriu pelo Filho do Homem, abriu acesso até o Pai. Ele é a escada de Jacó, porque ela era única, ele é único. Ela é a escada de Jacó, porque ele é o que dá acesso à terra, ao céu. Ele é a escada de Jacó, sonhou e se tornou realidade. E Jesus falou: eu te vi lá, eu te acho. Quem entende essa palavra? Quem entende essa palavra, dá uma glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 19, nós vamos ver falar da figueira. Lucas 19 está dizendo agora, não de um religioso. Lucas 19 fala de alguém considerado traidor da pátria. Lucas 19 está falando de um marginalizado. Lucas 19 está falando de alguém que é chamado, conhecido como ladrão, aproveitador, com alguém que se enriqueceu ilicitamente. Você sabe o texto de Lucas 19? Lucas 19 fala de Zaqueu, o cobrador de imposto, que ficou sabendo que Jesus ia passar. E o que ele fez? Ele correu à frente e fez o quê? Ficou debaixo da figueira e não subiu na figueira. O mesmo Jesus, olha aqui, que viu Natanael debaixo da figueira,
quando está passando por dentro de Jericó, ninguém dava ideia para Zaqueu. Permita dizer aqui, tem algumas pessoas da alta sociedade, da política brasileira, do judiciário, do STF, alguns ministros, que no momento, quando se fala deles, qual que é a rejeição no país? O evangelista Wagner está dizendo aqui que é 90%. O ali está dizendo 100%. Você está entendendo? Zaqueu era mais ou menos assim. Quando falava de Zaqueu, fica aqui pegando dinheiro de imposto para nós e levando para Roma, traidor. Então Zaqueu está em cima da árvore. Para o povo é um zero à esquerda. Mexe com esse cara não. Só que Jesus, que viu Natanael debaixo da figueira, é o que está passando por dentro de Jericó, e parou e viu Zaqueu em cima da figueira. Ele disse: desce, Zaqueu. Eu estou pregando nesta noite que a visão de Jesus é diferente. Eu estou pregando nesta noite que nós precisamos de receber a visão de Jesus, porque a visão de Jesus é o que vê Natanael debaixo da figueira, mas ele é aquele que vê também o Zaqueu em cima da figueira. Jesus viu Natanael debaixo, mas viu Zaqueu em cima. O que isso tem a ver? Deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu te explicar melhor. Porque Natanael era religioso. Eu acabei de falar aqui que a possibilidade que ele estava debaixo da figueira era lendo as escrituras, era orando. Natanael estava à procura do Messias prometido. Natanael estava querendo, Filipe falou com ele: eu achei aquilo que Moisés e os profetas falou dele. Então Natanael representa o religioso. O Natanael representa aquela pessoa que você conhece e você fala assim: fulano de tal é tão bom, que eu nem acredito que ele vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai, porque o caminho para ir para o céu é só Jesus. Mas você já viu pessoa que você fala assim: esse é o Natanael da vida, fulano de tal é tão gente boa, meu Deus do céu, só falta aceitar Jesus. Realmente, para ser salvo, tem que reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, tem que aceitar o chamado de Jesus, como Natanael aceitou. Esta é a visão de Jesus. Jesus viu o Natanael debaixo da figueira. Representa o homem honesto, representa o homem pai de família, representa o trabalhador, representa o religioso, representa aquele que quer fazer o certo do jeito certo, aquele que acha que nem pecado tem de tão certinho que ele é, né? Tudo beleza, está cheio de pessoas assim, que nem crente é, que nem conheceu Jesus, nem aceitou o chamado de Jesus ainda, mas são os Natanaéis da vida. Jesus está vendo eles, e a igreja precisa, com a visão de Jesus, de ver essas pessoas e falar: tu é gente boa demais, mas tu precisa de entregar a vida para Jesus. Tu precisa de entregar a vida para Jesus. Esse é os Natanael. Só que o mesmo Jesus que vê o Natanael debaixo da figueira, o bonzinho, gente boa, o certinho que todo mundo gosta, o religioso, aquele que quer que todo mundo vai para o céu, não tem como ir para o inferno, é gente boa demais e precisa de Jesus. É o mesmo Jesus que olha para cima da figueira e vê aquele que é rejeitado da sociedade. É o mesmo Jesus que vê o marginalizado. É o mesmo Jesus que vê aquele que a sociedade rejeita. É o mesmo Jesus, oh glória, que vê o marginalizado, vê o que está longe. Eu estou dizendo que Jesus vê o Natanael religioso, mas vê o Zaqueu marginalizado, vê o que está debaixo, mas vê o que está em cima, vê o que está perto, mas vê o que está de longe. O mesmo Cristo que chamou Natanael é o que chamou Zaqueu, e a igreja precisa de receber esta visão. Pastores, obreiros, todos nós precisamos dessa visão. Tem uns que gostam de evangelizar apenas os pobres, dizendo: nós, sacrificado, precisa de ajuda, vamos ajudar, vamos fazer uma obra social. Maravilha, precisa mesmo, mas já tem um receio, por ele quase que o rico já manda para o inferno. Quase o doutor ele já manda, ele diz: não, esse aí não quer saber de Jesus. Tu nem pregou para ele, tu nem evangelizou ele. A minha palavra nesta noite eu estou pregando sobre o tema que nós precisamos de ter tem dois que já aprendeu. Eu estou pregando sobre o tema que nós precisamos de ter a visão de Jesus. Evangeliza o pobre, evangeliza o rico.
Evangeliza, vamos falar por aquele que mal sabe escrever o nome ou nem sabe, que não sabe nem ler, mas vamos falar também para o doutor, vamos falar também para a classe social, não importa se é a classe A, B ou C ou D, a visão de Jesus é para alcançar a todos, a visão de Jesus é para alcançar a todos, a visão de Jesus é para alcançar a todos. Oh glória, quem entende essa palavra, Deus abre os nossos olhos espirituais. Quem quer, levante a tua mão. Senhor, dai-nos a tua visão, para enxergarmos o Natanael debaixo da figueira, e enxergar o Zaqueu em cima da figueira, para enxergar os marginalizados, mas enxergarmos o religioso, para enxergarmos aqueles que estão dependentes, que estão, Senhor, à beira da morte, no hospital, no presídio, mas enxergarmos aqueles que estão no conforto da sua casa e que desprezam a tua palavra. Dai-nos estratégia. Quem recebe, levante a mão. Dai-nos estratégia para alcançar os Natanael e para alcançar Zaqueu. Ei, vai na ralabassura. Oh glória. Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Jesus viu Zaqueu em cima da figueira. O olhar de Jesus, a visão de Jesus alcança os dois. Nós precisamos da visão de Jesus para alcançarmos todas as camadas da sociedade. Entenda, todos nós somos responsáveis por isso. Tem igreja que fica assim: eu estou doido para receber um cargo na igreja, eu estou doido para ter um cargo. Irmão, tu já tem o cargo. Não, mas o pastor não falou. Eu, como debaixo aqui da autoridade do pastor presidente, eu digo aqui, ó, olha, eu estou te falando agora, tu já tem um cargo. Qual, pastor? Fala aí. O cargo. Fale da boa notícia do evangelho. Na onde? Que dia vai ser o evangelismo? Na onde você trabalha, na empresa que você trabalha. Eu talvez não consiga entrar lá, mas Deus já te colocou lá. No hospital que tu trabalha, talvez eu não consiga entrar lá, mas Deus já te pôs lá. Na rua que você mora, eu não tenho acesso às vezes ao seu parente, aos seus vizinhos, mas Deus já te colocou frente a frente com alguns deles. É para tu alcançar eles. Tem irmãos aqui, tem irmãs aqui que têm acesso em pessoas, em lugares que outros não têm. Deus te deu esse acesso para quê? Para falar, para ter a visão de Jesus. E para falar deste evangelho. Eu vou encerrar agora dizendo. Diga comigo assim: Jesus viu Natanael debaixo da figueira, e Zaqueu acima da figueira. A figueira na Bíblia é uma das árvores tipológicas que representa Israel. Então, se Natanael, como bom israelita e religioso, cumpridor da lei que estava debaixo, representa então o povo judeu, o povo da promessa que esperava a salvação. Zaqueu, como não cumpria a lei e nada, era um marginalizado, eu posso mencionar ele sem forçar o texto bíblico, que representa o outro povo do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós sabemos que tem dois povos, judeu e gentios. Mas Jesus vai lá, chama o Natanael, o judeu ortodoxo religioso, chama o marginalizado Zaqueu, vai para a casa dele e ele converte, ninguém tem dúvida. O que isso representa? Paulo falou disso lá na carta aos Efésios, quando Paulo escreve Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14, eu estou dizendo carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, olha o que diz: porque ele quem? Jesus, é a nossa paz, de dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Oh, aleluia!
Era dois povos, judeus e gentios. Havia separação entre esses dois povos, porque os judeus achavam detentores da salvação e os gentios não achavam merecedor. Mas o Jesus que chama Filipe debaixo da figueira, Jesus que chama Zaqueu de cima da figueira, o que isso representa para nós? Ele chama todas as classes sociais, todas as tribos, todas as línguas, todas as religiões. Para quê? Para ser de uma religião só? Não, para se converger em Cristo Jesus. Ele derruba a parede da separação e construiu a ponte de acesso para a vida eterna. Quem entende essa palavra nesta noite? Já não somos mais dois povos, já não há mais diferença, somos um povo unido pela cruz de Cristo, todos no lugar da mesa de Jesus. Tem lugar para Natanael, mas tem lugar para Zaqueu. Tem lugar para Natanael, mas tem lugar para Zaqueu. Tem lugar para mim, mas tem lugar para você. Quem pode receber essa palavra? Fica de pé. Arabash. Levante a sua mão, levante a sua mão. Repita comigo assim. Fala assim: Jesus, conceda-me a tua visão para ver, para enxergar os Natanael e também Zaqueu. Agora, por favor, levante a mão novamente. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Escute que eu tenho mais duas coisas para falar aqui. Aleluia, aleluia. Tem um cantor muito conhecido, que ele é cego. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Eu vi algo esses dias no Instagram dele, eu estou abrindo aqui só para conferir, que eu achei muito interessante. Ele pôs assim, ó, tá na bio do Instagram dele, Cleito Queiroz. Vamos ver se ele vem cá numa segunda dessa de primeira aí. Ele falou assim, ó: perdi os olhos, mas não perdi a visão. Aí eu lembro do que Jesus falou lá em João capítulo 9, quando ele disse que ele veio para dar visão aos cegos, a fim dos cegos enxergarem, e daqueles que não enxergam que passa a ser cego, porque a verdadeira visão é Jesus que dá. Deus abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Se você recebe, diga: eu recebo olhos espirituais para enxergar Natanael debaixo da figueira e enxergar Zaqueu que está acima da figueira. E de dois povos, sem distinção de raça, cor, tribo, línguas, sem distinção nenhuma, de feio, bonito, de pobre, de rico, de nenhuma classe social, fazemos um povo só, igreja de Jesus Cristo, povo zeloso de boas obras. Levante a tua mão e repita, diga assim: Jesus, conceda-me a tua visão para enxergar os de perto, os de longe, os de baixo e os de cima da figueira. Agora com a mão erguida, diga assim: eu recebo a visão de Jesus. Diga mais forte: eu recebo a visão de Jesus. Quem recebe, lá de uma mão erguida, levante ainda mais, dá um brado de glória a Deus. Eu quero encerrar cantando o hino. Este hino, eu imagino, evangelista Tarcísio, este hino que eu vou cantar, vocês vão cantar comigo, né? Pega o microfone aí, Débora. Este hino, Natanael poderia cantar ele, Zaqueu também poderia cantar ele, Rafa. Tanto Natanael quanto Zaqueu. Que hino é esse, pastor? Dá uma nota aí, meu amado. Outra nota, mais baixa. Este hino, Natanael poderia cantar, porque Natanael representa o religioso.
Zaqueu representa o marginalizado. Natanael, estou tipificando os judeus. Zaqueu, os gentios. Natanael, o conhecedor das escrituras, o que estava perto. Zaqueu, que estava longe. Natanael, o certinho, o correto, o amado. Zaqueu, o rejeitado. Só que ambos precisam de Jesus. E ambos cantam assim, ó. E ambos cantam assim. É porque o pessoal acha que a gente combina, mas ela deve ficar perdida porque não combina nada, é na hora. Eu estou dizendo, e ambos podem cantar assim. Imagina Natanael recebendo a oportunidade no culto e falando: canta, irmão Natanael. Imagine Zaqueu recebendo a oportunidade. Querido, que você canta do seu encontro com Jesus. Ambos poderiam fazer uma dupla e cantar assim, ó, vai. Eu não sei o que ele viu. O que Jesus viu em Natanael? Em mim. O que Jesus viu em Zaqueu? Não entendo porque Por que Jesus amou os Natanael, os religiosos, amou os Zaqueu? Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Ele te abraça hoje, Natanael. Ele te abraça hoje, Zaqueu. Sou pequeno, ele tão grande é. Só os falhos, só os falhos. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Mas Jesus te viu. Mas Jesus nos viu. Ele me prometeu o céu. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Toda a igreja canta, Eu sei. só quero adorar. Por isso estou aqui. Eu jamais. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Mais Ele forte. Toda a igreja me cante deu. adorando. Você é o Natanael, você é o Zaqueu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele te viu. Eu não sou o que eu devi. Nós poderíamos ser bem melhor, né? Poderíamos ser bem melhor. Mesmo assim ele me abraçou. Ei, pequeno Zaqueu, que é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. Levante a tua mão para adorar. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu jamais saberei. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Ele Segura, me deu. irmã. Abraça aí a irmã do seu lado, somos um povo só. Irmão, abraça o irmão do seu lado, você vai orar por ele aí. Jesus te viu. Tu recebe hoje a visão de Jesus. Tu recebe agora a visão de Jesus. Nós estamos debaixo da visão de Jesus. Arabacarabaçu. Aqui não tem preferencial. Aqui não tem melhor e nem pior. Aqui somos um corpo em Cristo Jesus.
Somos um em Cristo, somos um em Cristo. Estamos unidos pela cruz de Cristo. Receba dessa graça aí nesta noite. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra a tua boca e fala línguas estranhas. Receba ativação de dons espirituais. Crentes que não é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas pela primeira vez agora. Recebe dessa graça, recebe dessa graça. Somos um em Cristo. Fomos unidos pela cruz de Cristo. Fomos unidos pela cruz de Cristo. Ei, renova esse irmão agora, Jesus. Renova esta irmã agora, Jesus. Renova esse crente agora. Batiza com o Espírito Santo. Tira todo o peso da consciência. Faça milagre agora. Fortalece. Derrama da tua graça. Derrama da unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba desta graça. Ai, Ramas, Arai, Sharamas, receba aí a ativação de dons espirituais. Seja cheio do Espírito. Seja cheio.